Convido a igreja, vamos orar mais um pouquinho. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em cuja face e presença que estamos nesta noite, ó Pai. Meu Deus, Pai querido, Deus Santo, nada sou, nada posso. Pai querido, Deus Santo, eu nada tenho para dar à tua igreja, mas o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. O Senhor conhece o coração de cada vida que adentrou aqui nesta noite. Pai, fala para a tua igreja, Senhor. Nada posso dar a eles, mas o Senhor pode. O Senhor, Pai amado, Deus Santo, é um Deus que pode tudo. Então entra, Senhor Jesus, nesta noite, ó Pai. Fala para a tua igreja, ministra o coração da tua igreja nesta noite, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Eu quero pedir os irmãos para abrir as nossas Bíblias juntamente com a minha, que hoje é o 7º elo da campanha, Nascidos para mudar, nascidos para vencer. Jesus. Vamos abrir 1 João, que é o tema desta campanha. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Deus glorioso. Jesus, Aleluia. tão bom estar aqui na casa do Senhor, irmãos. Confesso que a gente fica um pouco nervosa, sim, entendo. Mas é Deus que vai falar com a igreja nesta noite. O tema da campanha é 1 João 5, 4, que diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus glorioso. Aleluia. Jesus, quando ele veio, Deus, a glória. desceu na terra para morrer por mim e por você. Nós já somos mais do que vencedores. Porque Deus deu o único filho dele para morrer por nós, por nossos pecados. Que o Espírito Santo de Deus venha ministrar essa palavra nessa noite aos nossos corações. E eu também convido a igreja para falar em Atos 9, no versículo 3, que Deus vai falar com a igreja nesta noite, a palavra que o Senhor colocou em nosso coração, que eu fui incumbida de falar sobre Paulo. Paulo nascido para mudar. Amém? Quantos Paulos tem aqui nesta noite? Aleluia, Jesus. Santo és o teu nome, digno de toda honra e toda glória. Deus santo. Diz assim no capítulo 9, versículo 3, diz: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. No verso 5, diz assim: e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. No versículo 8, diz assim: e Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu ninguém. E guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver nada, sem ver e não comer nada, nem beber. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E uma visão ele viu, que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para tornar-se a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvir acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos princípios dos sacerdotes prender a todos que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso
vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 17, Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor disse que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver, seja cheio do Espírito Santo, e logo lhe caiu dos olhos como uma escama e recuperou a vista, levantando e foi batizado. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor nesta noite, irmãos. Deus me levou aqui porque falar de Paulo, a história de Paulo é muito longa, porque Paulo foi antes dele ser Paulo, ele foi Saulo. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Antes de eu ser a Lucinéia, quem sabe eu já fui uma treva aí fora. E também não foi diferente da vida de Paulo, de Saulo. A palavra do Senhor diz que Saulo era aquele que perseguia os cristãos. Paulo tinha uma sede de maltratar os filhos de Deus. Saulo perseguia, ele não admitia. A visão dele era outra. Só que quando Deus escolhe, quando Deus separa e diz que você vai ser luz na treva, irmão, não adianta correr nem para a direita nem para a esquerda, porque assim Saulo fez. Saulo, ele perseguia, ele maltratava, ele puxava, ele levava ao cárcere os cristãos. Só que um dia, para surpresa de Saulo, Saulo achou que ele podia ir até Damasco atrás dos cristãos que lá estavam. Só que Jesus, conjectura minha, eu vejo que Deus preparou esse momento porque Deus escolheu Saulo, porque Saulo era obediente, Saulo era ousado e ele era zeloso por aquilo que ele fazia. Mas quando Saulo vai, ele pede toda a autoridade, ele vai cheio de ousadia para Damasco. Só que quando chegou no meio da estrada, próximo de Damasco, Paulo se surpreende com a presença do Paracleto Divino. Ele tem um encontro com Jesus. E é interessante ver, eu estava lendo, eu falei, que interessante, porque Saulo ele servia, né, ele buscava a perseguição dos cristãos. Mas só que quando Deus chama, amados, você pode ter a posição que for, você pode ser ousado do jeito que for, mas quando Deus fala, chega perante a mim, perante a você, e diz que você não é, como Paulo disse, Saulo disse aqui, que ele ia buscar, que ele ia trazer, né, para levar os cativos, para levar o cativeiro aquele povo, mas Deus não quis assim. Deus achou que naquele momento Saulo tinha que parar, e Deus parou Saulo. Deus apareceu para Saulo, e de repente Saulo se cai, se prostra no chão, e ele pergunta: quem é, Senhor? Interessante, né, irmãos, que Paulo aqui, quando ele vê aquele brilho, aquela glória, ele já pergunta: quem é, Senhor? E aí Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Só que a palavra diz assim, que Jesus fala para Paulo: duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. Quem sabe, conjectura minha, naquela hora que Paulo caiu sobre terra, será que ele aceitou estar ali caído, porque até então ele derrubava os cristãos? Mas a palavra do Senhor diz aqui que Paulo caiu sobre terra.
com o rosto sobre o pó, né? E daí ele pergunta, né? Ele escuta uma voz que fala: Saulo, Saulo. E ele pergunta, né? E ele pergunta aqui: quem és, Senhor? E o Senhor diz: eu sou Jesus, a quem tu te persegues. Não é diferente, irmãos, porque quando a gente está lá no Egito, quantas vezes eu e você falamos mal do Evangelho? Quantas vezes eu e você achamos que crente é um louco, que crente só grita, que crente faz barulho? E é assim, talvez Saulo viu no povo de Deus, e ele teve a oportunidade, porque quando Jesus tem um encontro com Paulo desce, ele cai e simplesmente ele escuta aquela voz sem ver ninguém. E quando a gente tem um encontro, quando a gente tem um encontro com Cristo, ele fala no nosso coração e nós muitas das vezes nós perguntamos, nós sentimos aqui algo diferente que brota em nosso coração. Porque Paulo, quando o Saulo desceu aqui, ele caiu, algo mudou na vida dele. Teve uma mudança. Assim é comigo e com você. Quando você entrega a sua vida para Jesus, há uma mudança interior. Você não é mais de servir aquele Egito. Você não é mais. É uma mudança tão maravilhosa. Assim como aconteceu com Saulo. Saulo agora, ele tem aquele sentimento. Ele obedece à voz do Senhor. E aqui a palavra ainda vai dizer que Jesus fala com Paulo: levanta-te, entra na cidade e lá será dito o que convém fazer. E Paulo obedece, Saulo obedece. Só que Deus é tão maravilhoso, Deus é tremendo, que quando Deus pega alguém que está lá fora, caído, achando que é o bambambam, que pode todas as coisas, que pode confrontar com os outros, e pode confrontar com o próximo, achando que ele é melhor. Amados, nós não somos nada, nós somos pecadores. Não adianta nós queremos achar que desobedecer, achar que podemos pintar aí fora e achando que humilhar o próximo, não ajudar. Deus não gosta dessas coisas, porque foi assim que Deus fez com Saulo. Deus via Saulo fazendo aquilo, Deus não se agradou. Uma conjectura minha, eu creio que Deus falou assim: esse daí eu mesmo vou pegar, eu mesmo vou arrancar. Porque Paulo era um homem sábio, era um homem letrado. Saulo era tudo isso. Só que daí a palavra do Senhor, né, diz: e Saulo levantou, né, e abrindo os olhos, mas ele não viu nada. A palavra do Senhor diz que quando Saulo se levanta, abre os seus olhos, mas não vê nada. Irmãos, porque tudo aquilo que tinha em Saulo, ele já não via mais. Aquilo foi mudado, foi quebrado dentro de Saulo. E Saulo começa agora a obedecer àquela voz. Aquela voz tocou em Saulo. E o interessante que Saulo agora, né, era um homem que andava com, digamos assim, com uma carruagem de gente do lado dele. Paulo agora começa a descer. Paulo agora se humilha, porque agora ele não vê mais nada. Agora a vontade de Saulo não é mais do jeito que ele quer. Agora Saulo é humilhado. Porque humilhado, quando a gente precisa de alguém para fazer algo para a gente. Irmãos, quando nós temos aquele eu que diz eu posso, eu faço, e daí então você se encontra sendo levado pelas mãos de alguém. Então Paulo estava sendo conduzido a Damasco, e durante 3 dias ele não via
via nada, ele não comia nada, ele não bebia nada. Só que daí, Deus é tão maravilhoso que, será que Saulo jejuava? Aqui Saulo ficou 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber. A transformação de Saulo começou de uma forma tão tremenda que talvez nem eu e nem você tenha passado por esse processo. Mas Deus chamou Paulo. Deus chamou Paulo porque Deus tinha na vida de Paulo. E não é diferente na minha e na sua vida. Não é diferente porque quando Deus te chama, irmão, não adianta você querer correr para a direita ou para a esquerda, ficar brincando com Deus, porque com Deus não se brinca. Não adianta você querer pegar e achar que tem que ser do seu jeito, porque com Deus não se brinca. Deus pode até achar de dar uma cordinha para você ir. Deus pode até deixar você dar uma volta. Só que com Deus não se brinca. Quantas voltas Saulo deu por aí, pegando os discípulos, pegando o povo de Deus, maltratando. E assim, de repente, talvez é comigo, com você. Olhamos e vimos pessoas que precisam de ouvir a palavra do Senhor. E nós ficamos brincando de crente. Nós ficamos brincando que acham que tudo é do nosso jeito. É hora de nós despertarmos. Não dá mais para nós brincar. Porque aqui Paulo foi tocado por Cristo. E daí então, Paulo não era mais Saulo, ele era Paulo. Tudo aquilo foi arrancado de Saulo. E o interessante é que Deus fala para Ananias, o servo dele, que quando a gente se dedica mesmo para Cristo, a gente obedece. A voz do Senhor é tão suave aos nossos ouvidos. A gente escuta Deus falar com a gente, mas só que nós temos que deixar tudo aquilo que Deus arrancou, tudo aquilo que Deus libertou de nós, não devemos mais trazer para conosco. Porque Paulo, ele obedeceu. Na verdade, Saulo obedeceu. O impacto daquele resplendor de luz, Paulo foi transformado. E o interessante é que Saulo, ele foi tocado por Jesus. Ele obedeceu assim, ele ficou 3 dias e 3 noites ali. E Deus é tão maravilhoso. Por que eu falo que Saulo foi tocado? Porque Saulo teve uma visão que Deus enviaria alguém para tirar aquela cegueira dele. E Deus usa um vaso para dizer para você: ei, sai daí que Deus não quer você aí. Sai daí que o que você está fazendo não é certo. E muitas das vezes nós não estamos nem aí. Muitas das vezes achamos que não, mas o profeta falou, mas não é assim. Ei, acorda. Não é tempo de ficarmos brincando de crente. Não é tempo mais de ser perseguidores de crente. Não é mais. Temos que alcançar aqueles que estão lá fora, muitas das vezes correndo atrás de algo que se acha perfeito, que se acha que é prazeroso. Ei, é da carne. Não adianta nós fazer aquilo que agrada a nossa carne, porque é passageiro. Tudo isso que tem aí fora, que está aí no mundo, é passageiro. Deus tem com a sua vida e com a minha vida. Vamos obedecer. Vamos obedecer a Deus, porque nós somos mais do que vencedores. Assim a palavra de Deus nos garante que nós somos mais que vencedores. Então, Deus levanta Ananias e fala com Ananias para que ele vá até a rua direita, procurar um homem com o nome da casa de Judas, para falar com aquele homem. Mas o servo de Deus, quando ele serve a Deus mesmo, ele, como eu disse, ele sente a presença do Senhor. Porque o Senhor disse para Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo.
pois eis que ele está orando. Aí eu pergunto, mas Saulo está orando? Ele não era um perseguidor? Ah, tá, mas Deus tocou. Deus tocou, lá de canta, lá baixo, e andou que andai. Saulo foi tocado pela presença de Deus. E o interessante, amados, que eu fiquei me perguntando, eu falei, Senhor, que maravilha, né? A gente escuta a voz de Deus mesmo estando lá fora, irmão. Quando Deus chama você, Deus te leva a lugares que às vezes você fala assim, não, eu vou fazer o que naquela igreja? Mas o Espírito Santo conhece o teu coração. Ele sonda a tua vida. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar. Quando ele chega ao ponto de dizer, ei, para, agora chega. Não é mais do seu jeito, agora é do meu jeito. Assim Deus fez com Saulo. Então, chega Ananias. Ananias chega porque até então Deus, como eu disse, Deus deu a Saulo uma visão que ia chegar a esse homem lá chamado Ananias para pôr as mãos sobre ele, para que ele tornasse ver. Maravilha, né? Quando Deus toca e quando você, de repente, você não quer entender e você fecha, você tampa a sua visão e Deus levanta um vaso dele e diz, ei, acorda, lá decanta, lá abaixo. Acorda, filho, acorda, filha. Fui eu que te chamei, não dá mais para ficar lá fora. Não é tempo, acabou lá fora. Eu lembro que quando Deus usou um vaso aqui na igreja e falou com o irmão aqui da igreja, eu não esqueço disso. E a gente vê o resultado, irmãos. Foi lindo. Deus disse para esse irmão que quando ele ia, o laço que ele ia jogar, era Deus que ia jogar nele. Foi maravilhoso. Você viu o que Deus fez na vida desse irmão. E continua fazendo. É maravilhoso a gente ver as coisas de Deus acontecendo assim na vida do irmão, na nossa vida. Isso é maravilhoso. E em uma visão ele viu que estava um homem chamado Ananias e punhou sobre ele a mão para que pudesse ver. Aleluia. E respondeu Ananias, Senhor, muito ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? De repente alguém olha para você e fala assim, aquilo é treva. Mas Jesus falou, eu pego a treva e faço luz. Porque não é do jeito que o mundo te aponta lá fora. Porque Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Deus, ele tem uma especialidade tremenda nisso. Eu acho tão lindo. Oh, aleluia. Glória seja dada por Deus. Mas Ananias, assim, obediente à voz do Senhor, ele diz assim, que aí ele fala, de Deus sobre os santos de Jerusalém, e aqui tem poder de principais dos sacerdotes para prender, para acabar com eles, para prender os cristãos e a todos que invocassem o nome de Deus. Mas quem não teria medo de enfrentar alguém? Mas aí Deus fala assim, vá, porque eu sou contigo, porque lá está um homem que eu vou usar na terra e vai fazer a diferença. Lá tem um homem que veio para mudar essa geração. Lá tem um homem que veio para mudar, para levar a minha palavra, para levar às nações a minha palavra. E aí Deus pega eu e você e fala, levanta porque eu vou te usar na terra. Levanta porque lá fora tem gente que precisa ouvir a minha palavra. Levanta e vá. Isso é maravilhoso, irmão. Mas tem um porém. Não, mas Deus falou que eu ia fazer. Deus falou que ia me usar. E a obediência? Como está a sua vida com Deus? Porque para Deus falar conosco, nós temos que estar em fiação com Deus.
Porque Ananias estava em confiança com Deus. Ananias era um homem de Deus. Mas Deus disse a Ananias: vai, porque este, para mim, é vaso escolhido para levar o meu nome às nações, levar o meu nome diante dos gentios, levar o meu nome diante dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Maravilhoso, né? Porque quando Deus diz, vai, porque eu lhe mostrarei quanto deve, aleluia, padecer pelo meu nome. Oh, glória. Eu entendo com isso, irmão. Deus disse assim que no mundo tereis aflições. Deus guarda, Deus cuida, Deus livra de todo mal. Mas servir Jesus não é fácil. Porque hoje nós estamos aqui na casa do Senhor. De repente, por um vacilo, ou alguém levantado pelo próprio inimigo, aponta você, defama você. Você vai passar pela prova, você vai passar pelo vento. Mas Deus diz: levanta e vá, porque eu sou contigo. E nessa noite Deus está dizendo: levanta a sua cabeça e anda. Porque aqui dentro da casa do Senhor, Senhor Jesus levantou pessoas para levar o ID dele lá fora. Não desista, não olhe para a adversidade, porque Deus é contigo. Aleluia. Tudo bem. Mas Ananias foi na casa e, pondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, interessante, Saulo era um homem que ele temia. Mas Deus disse: vá, porque lá vai ser um vaso que eu escolhi. Ora, Saulo era um perseguidor, agora Saulo é irmão. De repente alguém olha para você e vai dizer: poxa, mas aquele lá é ela, aquele lá é ele. Mas quando Deus disse para você: filho, anda, eu sou contigo, eu te chamei. Então, amado, não tema não. Obedeça a Deus, porque os males vão vir, os levantes vão vir. Mas enfrenta, seja um Ananias, obedece a palavra do Senhor, tenha coragem, tenha bom ânimo. Porque se não houvesse obediência, você não estaria em confiança com Deus. Muitas das vezes nós achamos que podemos fazer do nosso jeito, achar que nós possamos desobedecer, que nós estamos em ligação com Deus, Deus está conosco. Mas onde Ele está? A intimidade com Ele. Aonde está a tua lealdade com Ele? Porque Deus disse para Ananias, e Ananias obedeceu. Deus disse para Saulo, porque até então ele não era um ouvinte da voz de Deus. Porque a Saulo, ele obedecia às outras religiões, porque ele era um religioso, diz a Bíblia. Mas irmãos, assim que ele se encontrou com Jesus, ele teve aquele encontro, aquela glória que ele sentiu, que ele viu, que ao mesmo tempo deve ter sido maravilhosa, porque Paulo ficou 3 dias sem ver. Talvez para Paulo ficar 3 dias com fome, sem beber água, sem beber outra coisa, aquela glória sustentava lá decanta, lá baixo, andou pouco. Aquela glória sustentou Saulo por 3 dias. E assim a presença de Deus, quando a gente sente a presença de Deus, é uma glória maravilhosa, é algo que não tem como explicar. Mas eu tenho certeza que é uma glória que a gente queria receber mais e mais vezes. E nós podemos sentir essa glória se nós formos obedientes, se nós servirmos a Deus de coração. Nós podemos sim. Mas vamos lá. Ananias disse: irmão Saulo,
Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver, seja cheio do Espírito Santo. Oh, glória. Ele não só falou para ele, colocou as mãos nele, fez o que Deus falou, mas ele disse: seja cheio do Espírito Santo. E ele foi cheio da glória de Deus. E aquelas escamas nos olhos de Saulo, talvez aquelas escamas seria a perseguição, talvez aquelas escamas seria o maltrato que ele não tratava o povo de Deus, talvez aquelas escamas que Paulo muitas das vezes que Saulo não via, mas aí caiu por terra. E assim é comigo e com você. Talvez você esteja lá fora, talvez você passou por um momento achando que aquilo era melhor, mas Deus levanta nesta noite para derrubar escamas dos olhos de muitos crentes aqui nesta noite, que caiam aquelas escamas e sejam impedidos de ver a glória de Deus, o Espírito Santo. E logo caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou as vistas. E logo ele foi batizado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando a gente chega na casa do Senhor, a gente sente algo diferente. Porque aquilo que você vivia lá fora é tocado em você. Algo diferente. A presença de Deus toca a sua vida. Não perca essa oportunidade de sustentar a presença de Deus. Como assim, irmã? De você estar buscando a Deus, porque Deus gosta, irmão, quando a gente fala com Ele. Porque Deus te escuta. Se você não tem palavras para falar com Ele, Ele te entende as tuas lágrimas. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Só que Saulo daí então, ele foi mudado. Ele agora não é mais Saulo, ele agora já é Paulo. Porque Deus mudou a vida dele. O encontro dele com Jesus foi tremendo. Foi tremendo que libertou Paulo. E Paulo aí foi fazer missões, ele foi pregar a palavra do Senhor, assim como Deus disse, que ia levar ele para falar, para levar a palavra dele às nações, aos gentios, aos judeus. E mesmo assim ele fez. Amados, quando a gente quer uma mudança na nossa vida, nós temos que ter iniciativa, temos que dar o primeiro passo. Porque Deus, ele é poderoso para olhar para a sua vida e dizer: vem, filho, vem, eu sou contigo. Porque Deus, ele não chega arrebentando a porta para querer invadir. Ele é suave. Ele te chama. Vem. Vem. E nós temos que ser obedientes e ter atitude. Porque assim como foi quando Zaqueu ouviu Jesus, ouviu falar de Jesus. Zaqueu era um homem rico. De uma certa forma, da forma que ele era rico, irmãos. A palavra diz, eu tenho para não ficar nas minhas palavras, a palavra do Senhor diz que Zaqueu, ele era um homem rico, ele colhia impostos. Só, irmão, que teve uma atitude de Zaqueu. Zaqueu, ele teve uma atitude porque ele via falar naquele Jesus e ele foi curioso, ele teve a curiosidade de saber quem era esse Jesus, que tanto alguém falava naquela terra, naquela cidade. E Zaqueu pegou com a sua curiosidade de saber, de querer mudar. Porque quando nós temos uma curiosidade para ouvir alguém falar de Jesus, nós batemos na porta da igreja, nós vamos lá, vamos ouvir a voz de Deus, para saber assim quem é esse Deus que esse povo serve, esse Deus que faz maravilhas. E a gente vai atrás, porque quando a gente está cansado daquela vida que tínhamos lá fora, aquela vida que
cidade. E daí Zaqueu sobe em uma figueira para ver quem era Jesus. E o interessante, irmãos, que Deus sabe, Deus nos conhece. Né, pastor Deus? Deus nos conhece e quando o Zaqueu subiu naquela figueira, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce. Desce depressa, porque hoje vou contigo na tua casa. Aleluia. E Zaqueu, amados, e o mais interessante do primeiro passo que Zaqueu deu foi a atitude dele. Zaqueu, ele se arrepende. Quando ele escuta aquilo, ele se arrepende e diz para Deus que tudo aquilo que ele fez, ele ia devolver 4 vezes mais. E ele teve um arrependimento, que é isso que nós temos que ter dentro de nós, arrependermos do nosso pecado, largar de lado, irmão, aquilo que nós fazíamos, que não agradava a Deus, e nós fazíamos por falta de conhecimento. Aquele homem levanta, desce dali, aliás, desce, e Jesus fala com ele. E Zaqueu diz para Jesus, aliás, Deus fala para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu ele e recebeu-o com júbilo. E vendo tudo isso, murmurava alguém dizendo em tratar para se hospedar um homem pecador. Mas é assim mesmo que muitos veem você, me vê. Aquilo lá está na igreja, aquilo lá aprontava tanto. Ah, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Espírito Santo. Tu és perfeito. Aleluia. Pode o mundo aí fora. Pode o mundo aí fora te apontar. Mas você é vencedor. Você é uma vencedora porque você aceitou esse Deus maravilhoso que pode mudar a vida, pode transformar, assim como ele fez na vida de Saulo, na vida de Zaqueu. Ele mudou a vida dele e ele arrependeu dos pecados. Ele jogou fora tudo aquilo que não agradava a Deus. Deus quer de você um primeiro passo. Deus quer a atitude de você e de mim. Porque é tão maravilhoso quando a gente sente a presença de Deus. Mas Deus está dizendo: ei, filho, ei, filha, sai de onde você está. Isso não está me agradando, sai. Tudo aquilo que você está fazendo, sai. Deixa de lado, porque você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Não desagrada a Deus, irmãos. Jesus está voltando. Talvez quando você querer voltar, não vai dar mais tempo. Oh, Espírito Santo. Mas é desse jeito. Quando você tenta caminhar na presença de Deus, algo vai querer te entristecer. Algo diz para você: agora você virou crente, agora você está indo para a igreja do fulano, do ciclano. Mas Jesus está dizendo: vem, porque eu te recebo de braços abertos, porque eu te chamei. Tu não pertence mais ao Egito, não volte. Deus está falando nessa noite: não volte para o Egito, porque lá Ele só quer te usar, mastigar e jogar fora. Assim como aqueles que não conheciam Jesus. Saulo não conhecia a verdade, mas Saulo, ele quando conheceu, ele fez aquilo para Deus. Tudo aquilo que Deus falou para ele, ele veio na presença de Deus e fez aquilo que era agradável ao Senhor. Não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus, porque Deus te ama. Deus chamou Saulo
o evangelho dele. Incomoda muitos lá fora quando você se prontifica para dizer: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Por mais que vai bater aquela tristeza de alguém nos ofender, de alguém que achar que você não é nada, achar que você é um lixo, Deus está dizendo: tu és pedra valiosa para mim. Deus está dizendo: tu tem valor. Oh, aleluia, Jesus. Que nessa noite, que nós possamos ter atitude de dizer: Jesus, eu estou aqui. Não está aguentando mais, mas eu estou aqui. Está difícil, mas eu estou aqui. Porque quando Deus chamou Saulo, Saulo tinha ódio de morte. Ele respirava ódio. Para pegar aqueles evangélicos, aqueles cristãos e açoitar. Muitas das vezes a gente pode perder, às vezes assim, o ânimo. Porque eu fui lá na casa de Deus, fui na igreja, tem uma irmã que olha para minha veste, olha para mim, me vê com... Gente, esquece isso. Quem te chamou foi Deus. Não desista de Deus, porque Ele te chamou. Ele segura pelas tuas mãos e pela minha mão e diz: vá, eu estou contigo. Aleluia, Jesus. Eu pude analisar aqui o que faz uma atitude. Eu estava lendo a história de Zaqueu. E daí eu li, do ladinho, eu falei: Jesus, que interessante. Que interessante. Lá em Lucas, no capítulo 18, 35. Acontece que, chegando perto de Jericó, havia um cego mendigo, sentado junto do caminho, mendigando, pedindo. Talvez você nesta noite ache que o seu problema é grande e fica mendigando: irmão, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Irmão, o teu próximo não vai poder fazer nada se você não clamar a Deus, porque só Ele pode fazer por você. Não mendigue as suas forças para o homem, porque o Deus que pode todas as coisas, Ele é capaz, Ele é poderoso para te dar aquilo que você precisa. Não cochile dois pensamentos, peça para Ele: Deus, me dá força, porque eu estou passando pelo vale, está doendo, estão me se perseguindo, mas eu estou contigo. Me ajuda, porque eu não estou aguentando. Me ajuda. Entra no seu particular com Deus. Porque se você levar a sua história, levar o seu problema para alguém, não vai resolver, irmão. Pode até te crucificar mais ainda. Pode até querer te levar para o cárcere mais ainda, mais rápido. Tá vendo? Você está na igreja, nada acontece. Só que esquece que a gente tem um Deus que pode todas as coisas. E o interessante é vendo que nesse capítulo do 18, do 35, aquele homem, aquele mendigo ficava mendigando, mas aquele mendigo ele teve uma atitude. Ele teve uma atitude. Muitos diziam para ele perguntou: quem está passando aí? Que barulho é esse? Que movimento? Conjectura minha. De repente aquilo estava tocando no coração daquele mendigo cego. Não via, irmão. O que ele via era alguém dizer assim: está passando ali um homem chamado Jesus, que cura, que liberta. Ele está passando lá na rua. Mas aí aquele cego teve uma atitude. Ele teve uma atitude. Aquele cego ouvindo falar, ouvindo passar aquela multidão.
multidão, porque ele era cego, mas ele não era surdo. Ele ouviu. E muitas das vezes nós possamos estar com a escama nos olhos, não podemos às vezes até não ver o que Deus está fazendo na sua vida. Porque às vezes você acha que tem que ser do seu jeito, mas Deus está vendo que aquele homem, ou melhor, aquele homem está ouvindo passar aquela multidão. E ele tem atitude de curiosidade, que eu também considero como uma curiosidade. Ele pergunta o que era aquilo. E disseram para ele, disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então, clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque aquele cego, ele teve uma atitude. Ele era cego, ele não via, mas ele teve uma atitude de clamar ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Deus quer ouvir nessa noite de mim, de você, clamar a Ele. Chame por nome dEle, chame a Deus, fala com Jesus. Ele está pronto para te ouvir a qualquer momento. Mas ouvir, aquele homem não via, mas ele ouvia. E Jesus também, Ele ouve você. Ele te ouve, irmão. Ele me escuta. Mesmo que está doendo e as lágrimas descem, Ele entende o motivo daquelas lágrimas e me escuta. Assim como aquele cego. Então ele clamou dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aos que ia passando, repreendia. Repreendia-no então, mandando ele calar, para que ele calasse. Mas aí, irmão, ele foi persistente, ele foi ousado. Ele repetia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele não estava clamando: homem, vem aqui, me dá uma mão. Homem, vem aqui que eu preciso me levantar, eu preciso enxergar. Não, ele clamou a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou a pessoa certa. Ele clamou o homem certo. Porque Jesus, ele veio para curar, para libertar e para salvar. Para acontecer a mudança na minha e na sua vida. Não seja ingrato. Não seja ingrata. Porque Deus, ele faz por você a todo instante. E você, muitas das vezes, eu e você não enxergamos. Achamos que Deus não está fazendo nada. É tempo que nós tiramos a escama dos olhos e fazemos aquilo para Deus, clamando a Ele, porque Ele quer ouvir de mim, de você. Ei, Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Está doendo. Deus quer ouvir de você o seu clamor. E aí então, Jesus, vendo que aquele homem clamava, Jesus então mandou que trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Que nesta noite, que o Senhor Jesus possa abrir a sua visão, para que você veja o que está faltando na casa do Senhor, para que você veja com os olhos espirituais e clame a misericórdia do Senhor, e não questione aquilo que esteja passando, aquilo que esteja acontecendo, porque o homem não vai te dar nada, o homem não vai levantar nada para você. Somente clame a Jesus, assim como fez este cego, que simplesmente pediu que eu veja, e houve mudança na vida dele, porque ele viu aquele Deus que curava, aquele Deus que transformava, que salvava, e ele foi liberto lá de canta lá abaixo. E o que me chama a atenção é que muitas das vezes o problema está dizendo: eu vou te matar, eu vou te destruir,
E você está olhando para o homem. O problema está difícil. O problema vai acabar comigo. Eu já não tenho forças. Mas o dono da força está dizendo: estou aqui, filho. Deus, aleluia. Clama a mim e te responderei. E você muitas das vezes não escuta. Clama o Senhor nesta noite. Seja um vitorioso. Porque Deus deu o único filho dele por mim e por você. E você é vitorioso, você é uma vitoriosa. Não desanime. Os tempos estão difíceis. A estrada, o caminho está cada dia mais se estreitando. Sinais na terra estão acontecendo. Não deixamos que aconteça assim como aconteceu com aquele povo da época de Noé, onde Jesus alertou, Jesus mandou dizer, Jesus levantou, assim, mas como Jesus, como que Deus falou, Deus usou a boca de Noé naquela época para dizer que ia acontecer um dilúvio, mas o povo achou que não era louco. Jesus está voltando. Não há tempo mais de você ficar cocheando em dois pensamentos. Não há tempo mais de você ficar em cima do muro. Jesus, Ele já te transformou, a minha vida e a sua vida. Buscai o Senhor enquanto há tempo. Porque quando Jesus chamou Saulo, Saulo era um perseguidor. E Jesus disse que ia transformar Saulo, porque ele era um vaso valoroso para Deus. Que teria usado Saulo para levar a palavra dele, o id dele às nações. E assim não é diferente comigo e com você. As promessas de Deus nas nossas vidas irão se cumprir quando nós olharmos e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, buscai, Senhor, meu Deus amado, me dá sustentabilidade, me sustenta, me ajuda a caminhar, porque o problema está difícil. Seja um vitorioso, porque Deus já te deu o poder para isso. Jesus já veio nessa terra